Luiz Arão, pelas minhas contas e pelo que eu me lembro, até pelas pesquisas que fiz ao longo da minha jornada como programador de rádio, Os Amantes, que é um dos maiores sucessos da tua carreira, um dos, data de 1975, né? Então ele está falando de uma música completando 50 anos, é isso aproximadamente, né, Luiz Arão? 75? 77. 77, Os Amantes? Eu imaginava que fosse 75. Aí, Tá mudo. Luiz Arão, acho que teu microfone mutou, sem querer aí. Acho que sem querer mutou o teu microfone. Vamos ver. Agora foi, Luiz Arão, estou te ouvindo. Celular. Agora estou te ouvindo. Ah, essa música, Os Amantes, eu gravei em 1978. Ah, 8. E ela foi para... A gente gravava assim em agosto, setembro, e a gravadora lançava no mês de dezembro, para aproveitar as vendas de Natal. Isso. E a música começava a tocar no ano seguinte. Isso. Então ela deve ter começado a tocar em 79. Aí, por que fiz essa pergunta, né? Em algum momento da tua vida você viveu com as suas composições, com os teus próximos, um momento onde a cultura, né, fazia oposição ao regime, a música, né, servia como protesto, ora para encantar, ora através do seu romantismo, enfim, e você é craque nisso, a gente sabe, né, mas como é que você hoje analisa o momento em que vivemos de uma cultura onde a música não é mais utilizada como já foi utilizada, como protesto, como posicionamento de uma camada da população? Hoje a gente tem um funk, a gente tem um pancadão, um proibidão, né, um sertanejo que conversa pouco, né, com os mais velhos, enfim. Como é que você analisa esse momento que a gente enfrenta da nossa cultura, Luiz Arão? É triste, né? Eu não quero parecer saudosista, né? Porque eu me lembro que quando eu era jovem, que comecei a compor, inclusive eu ingressei na música através do movimento da Jovem Guarda. Roberto Carlos, Renato Seus Blue Caps, Vanderleia, Golden Boys, Tri Esperança. Era a época da Jovem Guarda. E havia um protesto de uma cantora que depois se redimiu e passou a ser amiga de todo mundo, que era Elis Regina. Você acredita que a Elis Regina promoveu uma passeata junto com um irmão meu, amigo do peito, já falecido também, Jair Rodrigues, e foram aqui para a Rua da Consolação, em frente à TV Record, fazer um protesto contra as guitarras. Isso em 1900 e bolinha, lá na época da Jovem Guarda, um pouco mais à frente. Quanto ao protesto, eu, por exemplo, protestei muito contra o regime militar. Por que eu fiz isso? Eu vou explicar a você e as pessoas vão entender o fenômeno que aconteceu naquela época. É o seguinte, quando eu estava no ginásio e no científico, que era o Fundamental 2, e o curso médio de hoje, o ensino médio, apareceram dois heróis, Fidel Castro Ruiz e Ernesto Che Guevara. Guevara se dizia médico, hoje já se sabe que ele não era médico, ele era enfermeiro, mas ele se dizia médico e todo mundo achava que ele era médico. E o outro era advogado. O meu sonho de adolescente era ser advogado. Por quê? Porque a advocacia naquela época era muito respeitada. Você dizia assim, um sujeito dizia, eu sou advogado, era sinônimo de cultura, de retidão, de estudos profundos, enfim. Era um cara preparado para ser juiz, para ser promotor, para ser tudo, inclusive político. Então eu entrei na faculdade de Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, essa geração toda tinha a cabeça guiada por Fidel Castro e Che Guevara. As meninas usavam uma boina com escudinho aqui assim, na testa, com retrato do Che Guevara, ou então colavam a fotografia dele no porta-cadernos, que antigamente os meninos usavam, né? Porta-caderno, enfim.
e os meninos queriam ser Fidel Castro. Os dois fizeram uma revolução, enfim. Ninguém sabia direito o que era marxismo, o que era leninismo. Era uma coisa estranha. Nós gostávamos mesmo era de futebol, de namorar, de ver uma mulher bonita, de ir à praia, de ir ao Maracanã e, sobretudo, estudar. Porque era todo mundo filho de pobre, se não estudasse, a coisa ficava, a cobra ia fumar. Bom, então, essa geração toda foi para a música. Eu, Gonzaguinha e outros mais, com a cabeça. Nós não entendíamos o que era o regime militar, embora eu tivesse já passado pelo exército, embora eu fosse filho de militar, eu não entendia o que era o regime militar. O que a gente ouvia era reclamação, mas com o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo, a gente vai pesquisando, a gente vai estudando, e mesmo durante o regime militar, a minha cabeça já tinha mudado. Eu já tinha lançado algumas músicas de protesto, algumas até censuradas, proibidas pela censura, depois liberadas, porque não era nada contundente, sabe, não era nada agressivo. Era uma reclamação só, uma reclamação em forma de música. Mas hoje não, de uns 30 anos para cá, eu comecei a observar, e você me pergunta, por que essa geração que está aí, que é aquela mesma daquela época, é a mesma. Os cantores que estão aí, defendendo a esquerda, são os mesmos, uns estão por interesse financeiro, outros estão porque são ignorantes, não passaram nem na porta da escola, e isso eu posso te dizer de sã consciência, porque eu conheci todos eles jovens. Eu tinha 20 anos, eles tinham 20, 19, 21, e largaram tudo para se dedicar à música. Não continuaram estudando, como foi o meu caso. Eu só virei cantor, não foi com 20 anos, eu virei cantor com 32. Eu já era advogado, era professor, já tinha um filho com 3 anos de idade quando eu virei cantor, e foi por acaso também. Não pedi, não fui a programa de calouro, não fui a gravadora, simplesmente virei cantor por acaso. É uma história interessante que o cara me pediu músicas para eu levar para os cantores da Odeon. EMI Odeon, uma gravadora inglesa. E eu custei a mandar. Ele insistiu tanto, mandei 2 músicas numa fita cassete. E ele insistia que eu passasse lá para assinar a liberação de autor para que os cantores gravassem a música. Quando eu tive um tempo, eu era muito ocupado, eu era advogado tributarista, quando eu passei lá, ele me disse assim, Luiz, não fica zangado comigo não, entra no estúdio e põe a voz. Eu digo, que voz? Não, é que eu mandei fazer os playbacks no tom da fita que você mandou, mandei fazer a orquestração, é só você botar a voz, porque eu aqui na gravadora sou produtor, aliás, sou editor. O editor, para quem não sabe, é o cara que capta as músicas dos autores e leva para os cantores. Ele era esse cara da gravadora, ele era o editor. Ele queria passar a produtor e queria usar o meu disco como amostra numa convenção que ia haver. Resultado, o disco foi aprovado, foi lançado, em um mês eu virei cantor profissional. Então, já nessa época, dali para frente, os primeiros anos, eu ainda estava com a cabeça ligada no meu estudo de direito, né? Mas o tempo foi passando e eu fui vendo, voltando ao assunto aqui que eu me perdi um pouco, esse pessoal que está aí, todo da esquerda, é por ignorância. Veja bem, ignorância, porque não estudaram, desculpe falar isso, mas é a verdade. Uns não fizeram nem o ensino médio, outros, ignorância pura.
outros por influência de terceiros e outros muito por interesse financeiro. Porque está aí a Lei Rouanet. Você pode ver, por exemplo, que tem uma estação de televisão que a gente não vai falar aqui, que virou ativista. Só aparecem esses cantores nos programas. E as outras televisões também estão indo atrás, porque não tem medo, é um medo. Então você vê cantores cobrando 4 milhões de cachê, outros cobrando 2 milhões, cantora encostando a cabeça no ombro da Janja, encostando a cabeça no ombro do Lula. Essas pessoas não têm noção do que estão fazendo. Não, a verdade é essa. Ou é interesse financeiro, que eu acho que é 90% desses casos aí é interesse financeiro. E os outros 10% é ignorância pura. Ignorância da qual eu me livrei. Por quê? Porque como eu não sou burro, desculpa a expressão, modéstia à parte, e comecei a ver as coisas. Porque quando a gente está fazendo sucesso, sabe, as viagens são tantas que você não tem tempo nem de respirar, de ler, de acompanhar. Então eu passei 15 anos assim, fazendo show todos os dias, em todas as cidades do Brasil, fora do Brasil, era uma loucura. Eu não parava, eu não tinha nem tempo de respirar. Depois desses primeiros 15 anos, que foram aparecendo vários e vários cantores, essa coisa de viagem foi me dando mais tempo para eu fazer pesquisas, para eu estudar novamente, para eu ver, enxergar as coisas. Agora, quanto à música sertaneja e a qualidade da música, sabe, é uma explicação longa que eu vou tomar muito teu tempo. A música foi acabando devagar. A música foi acabando devagar. Primeiro acabaram com o long play. Long play passou para o CD. O CD já tinha um som horroroso, um som metálico. O som já era outro. Agora estão voltando com o vinil, né? Bom, mas vamos em frente. O vinil vendia mais de 40 milhões de discos, juntando todas as gravadoras. Hoje não vende nem 30 mil de vinil. Mas já é alguma coisa. Depois do CD e do cassete que terminou, passou para a internet. A internet o que fez? Pegou a música e levou a todas as pessoas. Qualquer um hoje é cantor. Qualquer um. O cara vai tem um estúdiozinho dentro de casa, mequetrefe, põe a voz, enfim. E agora com a inteligência artificial, o cara nem canta, bota uma voz para cantar para ele. Então eles foram acabando com a música. Enquanto essas duplas sertanejas, aquilo, cá para nós, chamar aquilo de dupla sertaneja, eu acho que os caras não são nem do sertão, devem ser aqui de São Paulo, da capital, sei lá de onde, de Goiânia. Aí juntam dois, vão para o estúdio, o cara endireita a voz lá no Pro Tools, no Melodyne, afina tudo, e o cara tem O problema todo é o seguinte, é a grana. Tem que ter grana para poder fazer o cara alavancar. E essa grana, às vezes, vem da onde? Te pergunto, aparece um cantor, não vou citar nome, porque eu não gosto de citar nome. Há uma coisa de 1 ano atrás, 2 anos, apareceu um cantor do Rio de Janeiro, aí do meu Rio de Janeiro, que eu sou carioca, né? O pessoal já viu pelo sotaque. Aí ele apareceu já num teatro imenso, com todo o aparato de cantor americano, o cara sendo lançado. Te pergunto, tem alguém bancando isso? Qual é o interesse dessa pessoa que está bancando isso? Está lavando dinheiro? Porque não é possível. Eu que sou eu, não consigo ter uma produção de montar um palco cheio de luzes, dançarinos, LEDs atrás do cara, teatro cheio, entre aspas, né? Teatro cheio, entre aspas, é claque. Eu não consigo fazer isso. Como é que o cara consegue? Aí o cara, resumindo o que você me falou, ele não é sucesso. Ele parece ser sucesso. Parece.
Boa. Aí o que acontece? Por ele parecer ser sucesso, ele vai em todas as televisões e chama o cara, porque ele tem milhões de visualizações na internet, pagos também, né? Pagas, também são pagas. E aí o cara vira, parece sucesso. Aí começa a fazer show, além dos shows bancados e forçados, ele começa a fazer show porque alguém quer fazer uma festa e fala, quem é que está fazendo sucesso? É fulano de tal. Aí você, que não é idiota nem imbecil, olha e diz, mas pô, o que, que o cara está cantando? Que letra é essa? Que melodia é essa? Mas que arranjo é esse? É só falar em como é que se diz? É corno, bebida, cachaça. Quer dizer, a música está desaparecendo, está caindo. Por quê? Porque o nosso povo está sendo imbecilizado. A educação foi para o espaço. A qualidade da educação. Os professores se esforçam, mas hoje a educação está na mão de grupos que fazem as apostilas, que coordenam os colégios. Não é mais aquela figura do coordenador, o professor. Não, é uma equipe que controla a educação de vários colégios, centralizaram nessas equipes, nessas empresas. É verdade. Isso, aqui mesmo, perto de mim, aconteceu uma coisa dessa. Quer dizer, um colégio com mais de 100 anos, de repente mudou de nome e passou a ser controlado por essa empresa. Quer dizer, então a educação caiu, porque eles não estão interessados na qualidade da educação. Aí o povo, sem educação, não raciocina, aí vota errado, faz música errado, ouve música erradamente, não tem discernimento, não tem espírito crítico, não tem raciocínio lógico. Exatamente.